Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós já temos aqui connosco a nossa entidade a que vamos fazer a audição, portanto, cumprimento a arquiteta Filipa Roseta, que está aqui connosco em nome da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, agradecendo, obviamente, aceitarem o nosso convite e estando aqui. Começo sempre a fazer esta pequena introdução. Este grupo de trabalho da habitação foi criado inicialmente para acompanhar o processo do Plano Nacional de Habitação, numa perspectiva da recolha de contributos, de audições naturalmente, e depois do trabalho da especialidade desse documento mais estratégico. Entretanto, naturalmente, a Comissão, por solicitação dos grupos parlamentares, dos deputados em consenso, alargaram o âmbito deste grupo de trabalho, porque havendo um pacote chamado Mais Habitação do Governo, um pacote de medidas também e projetos de outros partidos, alargámos o âmbito deste grupo de trabalho para que pudéssemos fazer uma reflexão mais geral e abrangente sobre a discussão, o debate, os contributos do momento sobre política pública de habitação no ponto de vista mais global. Estamos aqui a meio deste processo, fazemos um conjunto de audições muito alargado a todas as áreas, em todas as áreas e diferentes associações do setor e, portanto, para nós também é muito importante e interessante ouvir aqui a Associação Portuguesa de Habitação Municipal. Naturalmente, a arquiteta Filipa Roseta também, a senhora arquiteta tem uma experiência também própria pelas funções que ocupa agora, mas hoje neste chapéu da Associação Portuguesa de Habitação Municipal. E eu passava 5 minutos para a intervenção inicial, passava-lhe a palavra de imediato. Muito obrigada a todos pelo convite, é sempre um gosto estar aqui e ainda mais falar de habitação, por isso vamos lá tentar transmitir da maneira mais eficiente que eu consiga a posição desta Associação Portuguesa de Habitação Municipal, que acima de tudo é importante lembrarmos que reúne vários conselhos de várias sensibilidades políticas e, portanto, a nossa posição é sempre o que é o melhor para o país, o que é melhor para cada um dos municípios, portanto, e nós debatemos muito todas estas políticas, juntamos-nos para debater os documentos à medida que eles vão saindo e tentamos produzir encontrar os pontos que são consensuais entre todos, o que é bastante interessante, eu diria, e até positivo para todos, tentar perceber o que é que realmente toda a gente acha que sim, toda a gente acha que não, ou o que é que nós conseguimos de facto avançar em conjunto, se tivermos todos de várias sensibilidades políticas à volta de um mesmo documento. Portanto, é esta a tarefa que nós fizemos com o Programa Nacional de Habitação, neste caso, e também com o que vai saindo, tentamos reunir-nos, nem que seja por Teams, porque estamos espalhados pelo país, mas para tentar fazer um pouco este balanço. E, portanto, eu queria aqui hoje falar de 3 pontos que me parecem ser que podemos dizer que são consensuais entre todos. O primeiro é a questão da importância absoluta de estarmos focados nesta ideia do PRR ser um desígnio nacional e de termos que conseguir trabalhar todos juntos para o conseguir executar. Isto aqui, os municípios têm esta postura e isto é bastante importante. Temos de trabalhar com o Governo, temos de trabalhar entre nós, temos de trabalhar com os parceiros, temos de trabalhar entre todos, porque é um desafio enorme, é muito dinheiro para o nosso país que a Europa nos envia, com o foco de conseguirmos, de facto, chegar a quem tem habitação indigna. Portanto, todos os conselhos, sempre foi a posição da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, temos que conseguir executar até ao último euro para conseguir não desperdiçar esta oportunidade que temos de dar dignidade a mais famílias no nosso país. Portanto, vai ser difícil, causa muitos problemas e tudo o que possa vir para ajudar esta missão nacional, nós estamos satisfeitos. Tudo o que possa vir para atrapalhar, não estamos satisfeitos. Portanto, é um bocadinho esse balanço que neste momento fazemos. Queria sublinhar que coloca um peso muito grande em todos os serviços municipais e em todas as entidades no IRU que estão realmente envolvidas a tentar executar este programa. Isto é uma coisa importante e, portanto, estamos todos focados em conseguir fazer isto. E, portanto, todas as ajudas que possam vir no sentido de desburocratizar são bem-vindas. Há algumas coisas positivas, que são coisas que possam aligeirar, são algumas medidas que podem aligeirar burocracias, aligeirar algumas dificuldades que nós temos no nosso dia-a-dia, algumas cargas fiscais que possam incentivar coisas que estão entravadas. Isto é tudo o que nós vamos, à partida, e posso falar de uma maneira consensual, achar bem. Portanto, estamos todos muito preocupados com a carga burocrática da execução do PRR. E isto, Lisboa, nem é que é aquele que eu obviamente conheço melhor, pelas funções que ocupo como vereadora da habitação, mas do que nós ouvimos dos outros municípios, tende a piorar no sentido em que não têm, às vezes, capacidade técnica instalada nos municípios para conseguir executar um programa que tem uma burocracia técnica muito exigente. Não é só burocracia, é uma burocracia especializada, ou seja, a pessoa tem mesmo de perceber o que é que está a fazer.
Portanto, nós temos uma equipa para isto e conseguimos isto, mas há outros municípios que têm mais dificuldades. Portanto, e são estas as angústias que temos exprimido para conseguir que toda a gente no país chegue até ao fim. Portanto, esta é a primeira ideia da missão nacional à volta do PRR e à volta desta linha que vai ajudar a cumprir um dos eixos aqui do Programa Nacional de Habitação, que é aumentar o parque habitacional disponível. Portanto, este aqui é um ponto que eu gostava de dizer. O segundo ponto que nós temos que sublinhar, isto também é realmente a questão da execuibilidade das medidas, é um problema muito importante. Portanto, e aí pedimos para ser muito envolvidos nas soluções. Aliás, está aqui, também por nosso pedido, quando foi o Conselho Nacional de Habitação, que a própria Associação Portuguesa de Habitação Municipal seja ouvida em alguns pontos. E achamos que é importante ser ouvida à medida que as coisas são construídas. E ficou aqui expresso, foi uma das alterações que nós sugerimos na altura ao Conselho Nacional de Habitação, portanto, envolver as entidades naquilo que está a ser feito, porque sem este passo, às vezes, as coisas podem cair por terra. Portanto, este é o segundo alerta. Portanto, o primeiro era a questão da missão nacional, o segundo era envolver as entidades para que isto possa ser feito. Esta questão da execuibilidade é uma questão muito, muito importante. Portanto, um programa de habitação é uma coisa que envolve milhares de pessoas a nível nacional e temos que estar realmente todos em linha, com regras muito simples e com pouca confusão para conseguir executar o programa. Portanto, tudo o que seja atrapalhar isto, para nós, é complexo. Uma coisa que também é a terceira coisa que me parece que é consensual, pelo menos em todos os que já falámos uns com os outros da associação, e principalmente dos membros da direção, é a ideia de procurar novas maneiras, nomeadamente através das cooperativas. É, de facto, uma coisa que é transversal a várias sensibilidades políticas, o que é interessante, e, portanto, nós devíamos apostar nisto, porque tem que haver vida para além do PRR. E as cooperativas podem ser uma boa vida para além do PRR, porque, no fundo, o conceito da cooperativa é que temos os terrenos públicos, a construção privada, através das cooperativas, portanto, é mais fácil de executar, não havendo verba no orçamento para isto. Portanto, são estes 3 pontos com que eu começava. Estou disponível para perguntas. Muito obrigada. Vou então passar às questões dos senhores deputados. Começo pelo grupo parlamentar do PSD com o senhor deputado António Proa. Nós tomámos esta decisão sui generis de passarmos a intervenção dos senhores deputados para os 3 minutos, mas aqui com uma pequena... Obrigada. Muito obrigado, senhora coordenadora. Vou fazer esse esforço, não vai ser fácil, mas darei o meu melhor. Queria começar, em nome do grupo parlamentar do PSD, por cumprimentar a vereadora Filipa Roseta, da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, um cumprimento pessoal também especial, e seja também bem-vinda a esta sua anterior casa. Bom, neste pouco tempo que temos, queria ainda assim só identificar algumas questões que sobre as quais gostaríamos de ouvir a posição da Associação, ou o ponto de vista da Associação. Em primeiro lugar, a questão do diálogo com os municípios. De facto, os municípios têm, em matéria de habitação, um papel central, um papel fundamental, eu diria o principal papel, e, portanto, do nosso ponto de vista, é evidente que o envolvimento dos municípios é essencial, e a pergunta é como é que tem corrido nesta fase até à apresentação dos diplomas apresentados pelo Governo, como é que foi o diálogo na construção dessas propostas e, portanto, não agora na fase de discussão pública, mas na fase anterior de construção das próprias propostas. Em segundo lugar, uma questão que tem sido muito polémica, eu arriscaria dizer das mais polémicas, que diz respeito ao arrendamento coercivo, ao arrendamento forçado. Como é que os municípios veem, bom, que além do mais está depositado, ou o propósito é depositar nos municípios a execução dessa eventual iniciativa, qual é a visão que os municípios têm sobre a capacidade e o interesse de execução e em que medida é que consideram que é importante esta proposta. Sendo que, para que não haja dúvidas, o PSD tem as maiores dúvidas, primeiro que seja adequado e depois que os municípios tenham essa vocação e essa capacidade, até arriscaria dizer. Em terceiro lugar, a questão do alojamento local
é uma questão que é mais relevante nos municípios do que noutros, sem querer que a senhora arquiteta Filipe Roseta intervenha na sua qualidade de vereadora de Lisboa, mas sem dúvida que nos centros urbanos a questão do alojamento local tem um papel mais importante, e a proposta que é feita relativamente às restrições do alojamento local tem um impacto diferenciado em função das zonas dos municípios, e por isso, enfim, tentativamente saber qual é a posição da Associação relativamente a esta restrição tão forte que é proposta pelo Governo. A terminar, praticamente, Sra. Coordenadora, a questão da simplificação do licenciamento, eu diria que aqui há um caminho que também é o do PSD, da simplificação do licenciamento nos processos urbanísticos, nos processos de construção. Qual é a opinião da Associação relativamente a esse caminho, se é prudente, se é excessivo, se é adequado e, sobretudo, se é eficaz. Por fim, relativamente aos imóveis do Estado e à passagem dos imóveis do Estado para as autarquias, é aliás uma das propostas que o PSD apresenta, que os municípios tomem em suas mãos essa responsabilidade e tenham a capacidade, Obrigada, sobretudo, termino já, tenham a capacidade de reivindicar do Estado aqueles imóveis que o Estado, aos quais o Estado não dá uso. Que opinião têm sobre a utilidade desta proposta? Muito obrigado. Dar a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimentar a arquiteta Filipe Roseta, com quem já partilhamos aqui há algum tempo na Assembleia da República, e é sempre bom encontrar, independentemente das opções políticas que nos separam, encontrar pessoas que nos são familiares aqui também nesta casa. Eu tinha algumas questões para colocar, porque este tema não é um tema de fácil tratamento. A diversidade no território é tão grande que é, obviamente, uma dificuldade também para si poder falar deste tema. Era, se calhar, muito mais confortável falar apenas do caso específico de Lisboa ou do caso específico de um município qualquer do que falar do país enquanto conjunto. E eu até acho que se nós tivéssemos a fazer esta discussão sem mediatismos de comunicação social e se estivéssemos todos durante um período de tempo fechados dentro de uma sala, encontraríamos soluções muito mais consensuais do que depois a espuma dos dias nos leva a ter. E, portanto, o primeiro bloco de questões que queria questionar tem a ver mesmo, e focando em aspectos que nos podem unir mais do que separar, aligerar o tempo entre a criação de uma ideia até à conclusão de um projeto, até à construção. Que processos de simplificação é que, na experiência concreta de quem até está no território, é que nós podemos avançar para que possamos ter, conciliando evidentemente com a transparência, mas havendo este consenso alargado, enfim, de perceber de que forma é que nós podemos ter instrumentos que se tornem mais célere. Os problemas são os vistos do Tribunal de Contas, o problema é a litigância, o problema é a máquina do Estado, o problema é a incapacidade de recursos técnicos, enfim, perceber de que formas é que nós podemos mesmo avançar, até porque muitas vezes depois isto cruza-se com mais ou menos preocupação com as questões de transparência. Eu acho que era importante que nós aqui pudéssemos ter questões específicas neste domínio da habitação. Um segundo lote aliás, se pudesse dar este número de, entre uma ideia até à concretização no terreno, quanto tempo é que me dei até nós conseguimos ter uma casa no terreno? Enfim, não, sem querer extrapolar para outros domínios essa informação que estava a pedir. Um segundo aspecto que gostaria de questionar prende-se com um número que foi nos indicado na audição ainda esta semana da Associação de Alojamento Local, e que hoje outro indicador que se pode conjugar, que vinha na capa de uma edição impressa de um jornal nacional português, em que dizia que 11% das casas hoje estão a ser adquiridas por pessoas estrangeiras. E a Associação Portuguesa de Alojamento Local referia, a determinada altura, que o mercado de arrendamento hoje também era feito essencialmente para dar resposta a cidadão estrangeiro e não a residentes nacionais. Tem notado ou nos municípios, em particular, enfim, Lisboa e Porto, que são membros da vossa associação, esta pressão? E se sim, que medidas é que nós podemos ter para conciliar todas estas dinâmicas sociais? Última questão, só com essa tolerância, a questão dos imóveis devolutos
e o papel como nós o podemos mais rapidamente colocar em uso. Desde 2018 que os municípios já podem solicitar os imóveis devolutos ao Estado. Até agora não o fizeram. Portanto, esta ideia de que se nós passarmos para as autarquias, por milagre as coisas vão acontecer, eu julgo que isso não iria acontecer, porque senão as autarquias já podiam ter ficado com eles e foram raríssimos os casos dos municípios que o quiseram. Portanto, o que é que está a acontecer para que os municípios não sintam esta atratividade para pegar nesse património do Estado? Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimentos especialmente a Sra. Arquiteta Filipa Roseta, a quem agradeço a presença cá. O tempo é curto, Sra. Arquiteta, e dada também a especificidade de funções que a Sra. Arquiteta já representou, tanto nesta Casa como as que exerce enquanto Presidente da Direção da Associação e enquanto Vereadora na Câmara de Lisboa, há muitas questões a fazer para um curto período de tempo que nós temos. Portanto, eu vou resumir e tentar ser breve neste enquadramento, fazendo 3 questões que me parecem de alguma importância para esclarecermos algumas ideias quanto à questão da habitação, ao flagelo da habitação. A primeira é a possível fiscalização ou falta de que há na habitação social. Nós sabemos que há essas empresas municipais de habitação e uma que eu conheço particularmente bem no meu concelho, que é a Braga Habite, e que tem feito um trabalho extraordinário, mas não tem meios suficientes para fazer essa mesma fiscalização. Sabemos que há, e ainda bem, fruto da evolução financeira da vida das pessoas, famílias que estão a usufruir de habitação social que já não carecem dela e que estão a retirar a quem efetivamente precisa. De que forma é que essa associação, que a Sra. Doutora preside, a Sra. Arquiteta, peço perdão, entende que podia ser feito para minimizarmos esse impacto? Sabemos que é impossível neutralizá-lo, mas minimizá-lo, ou seja, retirar a quem já não precisa efetivamente e dar a quem tem essa carência real. Segundo ponto, o Sr. Deputado já fez menção anteriormente, mas eu queria, o Sr. Deputado António Peroa, eu queria reforçar essa ideia também. O Estado tem imensos imóveis, não tem capacidade, naturalmente, para gerir e para tornar esses imóveis devolutos e alguns em ruínas em imóveis habitacionais. Os municípios têm essa capacidade, até porque têm empresas municipais que fazem essa gestão. Temos aqui um conflito de interesses em que o Governo, apoiado pela restante esquerda, entende que não se deve dar aos privados a hipótese de reabilitar esses imóveis. É ou não uma questão, no seu entendimento, meramente ideológica, que não permite dar-se aos privados a capacidade de reabilitar esses edifícios que tanta falta fazem ao parque habitacional das grandes cidades como Lisboa, Porto, Braga, Sintra, entre muitas outras. E para finalizar, perguntar também à Sra. Arquiteta, na sua opinião, o que é que pode ser feito a nível municipal para transformar algumas ideias do Governo, que até podiam ter algum suporte, como é o caso do primeiro direito, em que apenas 4% da verba total destinada foi utilizada até fevereiro de 2023. Portanto, seriam estas as 3 questões fundamentais. Eu peço também já antecipadamente desculpa à Sra. Arquiteta, não vou conseguir estar até ao fim para ouvir a toda a resposta, que eu tenho uma audição a começar às 14, mas certamente a ouvirei posteriormente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar a arquiteta Filipa Roseta e agradecer a presença e a informação e a reflexão que partilhou e que está a partilhar e a transmitir com esta Comissão e este Grupo de Trabalho.
há várias reuniões a acontecer ao mesmo tempo, lá está, também estamos com o problema de não poder ficar até ao final, mas ainda assim foi possível estar para ouvir a intervenção e colocar estas questões. Também teremos acesso ao registro para conhecer e ter em conta as respostas. Eu gostava de me focar, de facto, nos 3 pontos que mencionou na intervenção inicial, nomeadamente esta questão concreta e substancial de serem ouvidos e envolvidos nas soluções, não apenas depois para aplicar, mas desde logo para pensar e definir essas mesmas soluções, e gostava de perguntar qual é, digamos, o balanço que é possível fazer dos contactos, nomeadamente com o Governo, e que resposta tem havido do Governo relativamente a essa questão que é obviamente importante. Depois há um ponto que tem a ver, e, aliás, é uma pergunta que é, eu diria, suscitada pelas próprias intervenções que têm vindo a ser feitas e que depois traz novamente à memória um problema que é antigo e que aqui se coloca, julgo eu, com particular cuidado, que é esta pergunta: os municípios têm meios para assegurar e assumir a responsabilidade de tudo aquilo que lhes parece estar a ser exigido? Só o dossiê muito concreto, mas desde logo pela complexidade que tem, desta questão das casas de volutas e do contacto com os proprietários e depois da recusa do proprietário e depois de assegurar essa... já nem vou só por aí, vou aí e às outras todas as questões que têm a ver, desde logo com as próprias estratégias locais de habitação e com a gestão que parece estar a ser, agora assim, assumidamente, não apenas na prática, por abandono de funções do poder central, que foi o que se passou durante décadas. Mas agora, para além do abandono de funções, é assumir, não, isto agora é com os senhores é que tratam disto, isto fica escrito e assinado, os senhores assumem este compromisso, que são estas carências que existem para o Conselho. Bom, e a pergunta é, não tenho dúvidas que uma coisa é o que se passa em Lisboa e no Porto, vá lá mais algumas áreas metropolitanas, nos concelhos dessas áreas metropolitanas. Outra coisa é aquilo que está a ser colocado, inclusive em territórios onde os desafios relativos à habitação são particularmente complexos. Eu lembro-me de um que é o meu distrito, se calhar também tem sido discutido na associação, que é o caso do litoral alentejano e a zona toda à volta do complexo de Sines e do que se está a colocar hoje em dia naqueles concelhos, que não tem de todo a estrutura e os meios e as capacidades de resposta que é de esperar relativamente a Lisboa e Porto. Ainda o tema, mesmo a terminar, da estrutura do Estado Central, que não é suposto que desapareça, portanto, o IRU presente no terreno, parece que há eu não me lembro agora, mas até já ouvi o nome desse senhor engenheiro do IRU, que é famoso, porque é para ele que telefonam sempre dos... Exatamente, que telefonam sempre dos conselhos das câmaras todas, e a presença do IRU no terreno é uma questão fundamental, e o serviço desconcentrado, digamos assim, colocado no território, e finalmente esta questão fundamental também que colocou das cooperativas e do potencial que existe, eu diria não apenas com terrenos, mas até com edificado, e essa questão, que discussão é que tem havido e que mais pode partilhar connosco sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Arquiteta Filipa Roseta para responder. Tem 15 minutos, conta bem. Obrigada pelas vossas perguntas. Vou tentando responder a tudo, sempre tentando manter este chapéu da Associação Portuguesa da Habitação Municipal, às vezes indo ao caso de Lisboa, porque há coisas que só consigo responder ainda com a experiência de Lisboa, porque não foram debatidas no âmbito da Associação e, portanto, não dá para ir àquilo que nós debatemos. Sobre a parte do diálogo com os municípios, que é a primeira pergunta aqui do PSD, mas também foi perguntada aqui pelo PCP, é preciso fazer uma distinção muito grande entre dois assuntos. PRR, o diálogo tem sido muito forte e permanente com a Ministra da Habitação, ainda a Secretária de Estado e agora a Ministra, tem feito um diálogo com os municípios muito próximo. Portanto, aí, no PRR, na execução, a Sra. Ministra, a Presidente do IRU, tem tido um diálogo muito, muito próximo com os municípios. Isto aqui tem que ser dito e sublinhado e tem feito, e estamos todos a fazer um esforço para conseguir realmente executar este programa. Isto é uma parte. No pacote mais habitação, não.
nada. Portanto, é mais ou menos fácil. Portanto, é quase o tudo num lado e o nada no outro. Portanto, no pacote mais não foi, de facto, falado. Todas estas questões de passarem, por exemplo, a verificação das condições de habitabilidade para os municípios não foram faladas, e isto é impossível. Portanto, é uma competência que é do IRU, e mesmo o IRU tem dificuldades, os municípios não têm competências, não têm enquadramento, não têm, pronto, é isto. Portanto, há aqui não dá para passar competências só porque o IRU não está a conseguir. Isto é importante perceber, e são coisas assim de fundo que é importante perceber. Os municípios não podem receber coisas que não vão conseguir executar. O meu arrendamento forçado, mas a condição da verificação das condições de habitabilidade é outra. Porque o que os municípios fazem agora e fazem é a parte da segurança dos edifícios. E isso já existia. Era a tal que já existia. Que o edifício está a cair, e isso eu já tenho, que eu, para além da habitação, também tenho as obras. Portanto, o edifício está a cair, eu posso entrar no edifício, fazer as obras e imputar o custo ao proprietário, porque ele está a cair e pode pôr em risco o perigo. É um perigo público. E posso e faço, e temos obras assim. Portanto, o edifício está a cair, a Câmara entra, faz uma verificação, vê-se que aquilo pode ser um risco para as pessoas, a Câmara entra, faz as obras e manda a fatura. Isto a Câmara faz e pode, e é isso que estava previsto. Agora, entrar em casas para ver se há sobreocupação é uma coisa completamente diferente. Estamos a falar de outro nível, que não tenho sequer instrumentos para entrar em casa das pessoas para ver isto. Portanto, passar esta competência assim para os municípios por lei, quando o IRU nunca conseguiu fazer isto, é um bocado mau. Portanto, ou seja, há estes dois níveis que eu acho que é importante distinguir. Uma coisa é o PRR, onde estamos realmente em profundo diálogo, permanente trabalho, e estamos a tentar todos resolver, e outra coisa é o pacote mais, que esse não houve mesmo diálogo. Portanto, nós recebemos quando vocês receberam, e pronto, fomos confrontados com isso todos nós, e estamos sobre isso a tentar reagir e a alertar que isto não vai acontecer, como o arrendamento forçado também não vai acontecer, porque não vai acontecer. Portanto, é tão simples como isto. É mesmo isto, não vai acontecer porque não é possível acontecer. Portanto, agora, há estas duas linhas que eu queria deixar bem separadas. Portanto, no PRR estamos em profundo diálogo, temos estado sempre em profundo diálogo, antigamente, com a anterior Secretária de Estado e a atual Ministra, e tem sido sempre presente nesta missão nacional, que é o foco que nós queremos todos realmente agora centrar, e na outra parte, não, de facto. Isto é o que se pode dizer. Portanto, já falámos sobre a questão do arrendamento forçado. E é importante, porque a nossa missão é, de facto, para pôr os devolutos todos cá fora, e isto todos concordamos, então não podemos ter devolutos públicos vazios, portanto, as propriedades expectantes de Lisboa, mais de metade são públicas, já nem é os edifícios, é as propriedades expectantes, portanto, que podem ser urbanizadas e depois definir. Portanto, isto é um potencial imenso que nós temos que conseguir aproveitar, e é esse o nosso foco. Edifícios públicos vazios e propriedades públicas por urbanizar e por construir, e é aqui que nós estamos a trabalhar. Sobre o alojamento local, também nos parece que isto tem que ficar nos municípios, mas eu vou falar só mesmo por Lisboa, porque nunca falámos disto na Associação Portuguesa de Habitação Municipal. Sobre a questão da simplificação do licenciamento, eu acho que há aqui ambições que são boas, parece-me difícil a execução, mas acho que, como pode ser tão interessante algumas coisas, acho que valia a pena explorarmos, mas mais uma vez em conjunto, como é que se podem dar alguns passos neste sentido, coisas como, por exemplo, ter uma plataforma onde há uma plataforma uniforme, até a entrega dos projetos em BIM, isto são coisas muito específicas que estão aqui inscritas no pacote mais habitação e que são boas, são bons objetivos e são ambiciosas. Não sei como é que chegamos lá, não fazemos ideia, portanto era mesmo importante tentar perceber como é que nós chegamos lá, porque não temos nenhuma ideia de como é que isso pode acontecer. Portanto, eu acho que há aqui passos que têm que ser muito mais robustos e muito mais construídos, mais uma vez, com os municípios, para conseguirmos, de facto, chegar mais longe. Esta do simplificação é uma delas, que devia, de facto, ter aqui muito mais presença dos municípios. Imóveis do Estado para as autarquias. De facto, houve essa proposta de oferta, mas nós tínhamos que comprar, não foi propriamente uma passagem gratuita. Eu acho que aqui o que o PC estava a sugerir era mesmo dar os imóveis, não é? Portanto, eles foram postos à venda. Portanto, e depois a proposta para nós comprarmos ou não. Nós aceitámos alguns, mas não aceitámos outros, porque eram muito caros e tinham muitos problemas. Portanto, era uma proposta para comprar. É preciso ter esta noção, e Lisboa aceitou alguns, não aceitou todos, havia uns que eram muito caros por metro quadrado, portanto não valia a pena, acabava por ficar muito caro, ou seja, portanto o que nós estávamos aqui a propor era que passassem sem termos que comprar, não é? Portanto, até para não ficar com custos muito grandes por metro quadrado, porque nós fizemos a conta por exemplo, aqueles da Segurança Social que foram passados e que agora estão cá fora, dá qualquer coisa como 250 mil euros por fogo, porque a Câmara teve que comprar e depois fazer obras. Portanto,
portanto fica mais caro do que se tivesse sido só passado, era qualquer coisa como 100 mil por fogo, ou seja, portanto, é preciso ter esta noção que a ideia é que as câmaras os recebam sem pagar, isso era o ideal, portanto, no fundo, acho que todos os municípios estarão de acordo neste ponto, que isso seria o ideal, não sei se é esta a proposta, mas eu... É isso. É isso, a questão aqui, portanto, o que nos foi oferecido foi comprar, essa é uma questão que eu acho que é importante ter esta noção, e comprámos alguns, não outros. Sobre a diversidade do território... Não, eu sei bem porque eu tivemos que os ver, não é? Portanto, e depois havia uma proposta ali ao pé que era qualquer coisa como 31 milhões, nós tivemos a ver os processos que estavam a ser postos e que nós comprávamos, pronto, ou compramos ou não compramos, como foi os da Segurança Social, foram comprados, não é? A Câmara comprou ao Ministério, não foi, à Segurança Social, aliás, não foi dado à Câmara. Portanto, depois tem que se fazer uma conta para ver se isto faz ou não faz sentido. É claro que o PRR também paga esta compra, portanto, há aqui outras... portanto, não é isto, não é... Mas é isto. Não, mas é. Mas, ou seja, mas nós de qualquer maneira... Não, mas é isso, mas nós de qualquer maneira fazemos a ponderação, se faz sentido ou não com as obras que o edifício precisa, para o valor que o fogo fica, nós fazemos essa ponderação. Apesar do PRR pagar, porque o PRR também não é elástico e não dá para tudo. Portanto, fazemos essa ponderação. Tivemos aqui uma oportunidade de comprar uma propriedade que era bastante grande, mas quer dizer, a pessoa tem que pensar. Agora, deixem-me só avançar na questão da diversidade no território, que é uma ideia muito importante também, que eu acho que realmente o território é muito diverso, isso é uma ideia muito, muito importante, ou seja, não é de facto igual e temos desafios diferentes e por isso é que é tão importante manter este diálogo muito próximo das autarquias, porque é interessante na associação, cada um tem os seus desafios, portanto, eu tentei no princípio dizer aquilo que me pareceu que era consensual entre todos, mas cada um tem os seus desafios. Também me perguntou o que é que pode ser feito. Há coisas que nós já fizemos em diálogo com a Sra. Ministra, portanto, e é isso que é importante sublinhar, só para dizer que este diálogo existe, nomeadamente a questão dos registros, que é uma coisa, burocracia completamente inacreditável. Era impossível registar, tínhamos que acertar os registros das propriedades todos, porque estavam todos errados. É uma coisa muito técnica, mas a verdade é que consumia um tempo brutal à Câmara. E, portanto, em conversa, em diálogo com a então Secretária de Estado, agora Ministra, arranjámos uma maneira de simplificar este procedimento que eu espero que avance, acho que está quase para sair e que vai ser bastante melhor para o nosso dia-a-dia, para o nosso cotidiano. Portanto, e isto aqui para a execução do PRR é fundamental, porque para o PRR os registros das propriedades têm que estar todos certíssimos e na maior parte dos registros das câmaras estão totalmente... o bairro da Boa Vista é da Câmara há 80 anos, portanto, nunca daquilo nada foi registado, portanto, é sempre da Câmara. Depois, de repente, quando a pessoa vai ao PRR tem que ter os lotes, nada daquilo está loteado, registado, é tudo da Câmara, foi sempre da Câmara, nunca ninguém se preocupou em fazer registros fogo a fogo. Portanto, nós agora estamos a fazer o loteamento da Boa Vista, é uma coisa incrível. Portanto, só porque o PRR obriga, mas tudo bem, nós andamos. Mas, ou seja, isto foi um passo em frente, muito específico, muito concreto que foi dado e é uma coisa que vai facilitar imenso a nossa vida se realmente chegar ao fim. Portanto, estamos na esperança, mas foi construída em parceria, lá está, para executar melhor o PRR. E, portanto, há coisas e da tal burocracia que nós estamos a tentar fazer desaparecer. Isto é só burocracia, nada, não se perde nada técnico em simplificar isto. É mesmo só papelada, não há... Portanto, este é o tipo de coisas que nós queremos tentar ajudar a construir, porque são coisas muito técnicas que a pessoa só percebe no dia-a-dia, que consomem um tempo brutal e que se nós dizemos, olha, por favor, resolvam isto, e se conseguirem resolver com uma lei, nós agradecemos. Portanto, essa aí eu acho que vai ficar resolvida e agradecemos à Sra. Ministra por fazê-lo, porque foi uma coisa que foi... Pronto, é ótimo. Portanto, este é uma coisa. Os vistos aqui não são necessários do Tribunal de Contas porque a habitação está toda isenta, portanto, aqui não é um tema na parte do PRR. Quanto tempo é que demora a execução? Portanto, só para terem uma noção, uma obra nova é 2 anos de projeto, 2 anos de obra, mais ou menos. Isto é assim, pode ser 3, mas numa coisa fantástica conseguimos 1 ano e meio, mas com contratação pública, não sei o quê, 2 anos de projeto, 2 anos de obra é uma métrica boa. O que significa que para reduzirmos este tempo a sério, para ser só 1 ano, temos que entrar na reabilitação, porque eu consigo a reabilitação ir para 1 ano de obra. Portanto, e consigo até, que foi uma coisa que nós fizemos com as frações de Lisboa quando nós chegámos, nós tínhamos 2.000 frações vazias quando chegámos, apartamentos, ou seja, habitações vazias espalhadas pela cidade, nós conseguimos pôr isto cá fora em 6 meses. Portanto, foi o primeiro pacote que nós metemos, foi passado de 7 milhões para a nossa empresa municipal de Gebalis, porque conseguimos ter cá fora em 6 meses e conseguimos dar muita rapidez ao processo. Portanto, o conceito básico é novo, é 4 anos, 2 anos de projeto, 2 anos de obra, reabilitação, conseguimos reduzir este tempo, quer dizer, se for uma fração vazia, até 6 meses, na melhor das hipóteses, mas contar com 1 ano e meio, porque já não tem que ter nenhuma parte urbanística, portanto, é só uma coisa que já existe e estou só a reabilitar. Mas ficam com os tempos na cabeça, se quiserem ter, ficam com isto.
Sobre a falta de fiscalização da habitação social, para ver se consigo chegar até ao fim. A falta de fiscalização da habitação social é um problema, de facto, até a Lisboa aqui, até eu acho que é mais dramático, e ali eu tenho percebido bem dos outros municípios, até é mais dramático do que noutros sítios. Quando nós chegámos, portanto, nós tínhamos os tais 800 habitações municipais ocupadas abusivamente, que é uma coisa completamente excêntrica e que não existe em mais lado nenhum. Não existe no Porto, não existe em mais lado nenhum, portanto, não existe mesmo em mais lado nenhum. Portanto, é uma coisa específica da realidade lisboeta e que aconteceu muito especificamente. Nós agora temos os números ali a partir de 2017, houve um boom de ocupações abusivas, não sabemos se foi porquê, mas a verdade é que houve. Portanto, são factuais e estão registadas. E, portanto, os nossos 23.000 habitações, 800 estavam nesta condição. Nós decretámos que isto não podia ser, como é evidente. O que nós conseguimos dizer desde que entramos até agora, a taxa de sucesso dos ocupantes é 0, ou seja, tentaram cerca de 200 e nenhum conseguiu. Portanto, atuamos imediatamente para que as pessoas não se instalem, porque a partir do momento em que se instalam é uma dificuldade, portanto, ou seja, não se podem instalar, temos portas blindadas, alarmes, 30 por uma linha, portanto, mais ninguém se instalou e fizemos cerca de mais de 100 desocupações. Eu tinha o número 118, agora já devem ser mais de 100 desocupações destas casas que estavam ocupadas abusivamente, de pessoas que, pronto, ocupam... muitas vezes ligada, algumas delas, nem todas, e não são todos, porque há casos dramáticos que nós também acompanhamos e são vistos com a Santa Casa e são casos de dramas sociais, etc., mas muitos outros são ligados pura e simplesmente a problemas de criminalidade, portanto também temos que ter esta questão e não podemos deixar que isto cresça. Portanto, temos esta linha, mas este problema, aliás, até é mais específico de Lisboa do que dos outros concelhos, porque nos outros concelhos, no Porto isto não existe, em Matosinhos isto não existe, portanto, é uma coisa que eu posso falar mais até do ponto de vista de Lisboa e é muito grave e é uma coisa que nós queremos resolver. Pelo menos travámos as ocupações, não há mais, e estamos a tentar fazer, pronto, paulatinamente, tudo o que já lançámos a mensagem bem clara que não aceitamos isto e criminalizamos todos aqueles que ocupem, principalmente que vendam chaves. Isso é que é, por exemplo, entrou no negócio da venda de chaves, que é outra coisa inacreditável, e, portanto, é criminalizar todos os que andam aí. Portanto, isto é tudo para acabar. Sobre a questão do privado, o que é que eu tinha mais aqui? Não tem, pois a questão de não ter meios, já falei, a questão do litoral alentejano foi aqui levantado também pelo PCP, portanto eu tenho continuado a acompanhar o caso do Odmira, que já acompanhava desde aqui, portanto, e tenho continuado a acompanhar a evolução da Carta Municipal de Habitação de Odmira, tentar ver como é que eles conseguem enfrentar a situação. O que me está a parecer que é um concelho que me preocupa muito, porque tem situações de habitabilidade muito específicas e que eu acho que temos todos como missão nacional também tentar perceber como é que os conseguimos ajudar a enfrentar esta questão. Eles têm uma boa flexibilidade para incorporar aquilo que foi acontecendo, mas agora têm mesmo que expandir os núcleos urbanos. Portanto, têm que fazer uma construção muito rápida. E a única apreensão aqui, neste caso, é se de facto conseguem, pronto, ir a tempo do PRR, por assim dizer. Se tiveram a estratégia local de habitação, fizeram muito tarde. Não sei se conseguem chegar a tempo do PRR. É a única dúvida que eu tenho, mas tenho a certeza que estão bem direcionados para tentar e para conseguir, e espero que sim, porque merecem, porque aquele quer dizer, nós já dissemos isto no Parlamento, podia ser um caso de sucesso nacional, porque no fundo era um concelho que estava em desertificação e que agora está em crescimento, com uma economia a triplicar, portanto, com uma espécie de harmonia entre turismo, ambiente, portanto, acho que podia ser uma e paisagem, portanto, entre turismo, ambiente e agricultura, portanto, é isto, turismo, ambiente e agricultura, portanto, que se nós conseguimos que o Odmira seja um sucesso, acho que é bom para o país, porque significa que conseguimos enfrentar muitos dos desafios que nós temos para enfrentar, e espero que eles consigam realmente dar passos em frente. Sei que estão a fazer agora, portanto, a estratégia local, a Carta Municipal, a ver se conseguem avançar no desenvolvimento urbano, mas tudo isto demora muito tempo, e o que eu temo é que o tempo comece a esgotar-se, o meu também, portanto, está bem. Cumprido impecavelmente o tempo, mas claro que o meu agradecimento não é por causa disso, até teria tolerância se quisesse. Não, agradecer sobretudo naturalmente a disponibilidade, a resposta às questões todas. Houve, de facto, as pessoas tiveram que sair, mas depois poderão ouvir as respostas que deu.
creio que até tentou mesmo ir questão a questão, coisa que naturalmente agradecemos, acho que foi um contributo muito importante, mas dizer também aqui no chapéu da Associação Portuguesa de Habitação Municipal que nós temos feito sempre a referência neste grupo de trabalho, que estamos muito disponíveis e é importante para nós qualquer contributo que queiram enviar, de reflexão dos documentos que vão naturalmente saindo, naturalmente em relação aos documentos que estão a ser, aos diplomas que vêm aqui para esta casa. O Conselho Ministrará dia 30, portanto haverá também ainda um conjunto de diplomas e, portanto, qualquer contributo que a Associação queira fazer chegar para nós também, para a nossa reflexão também é relevante, porque entraremos depois num período, naturalmente, de discussão na especialidade, que a arquiteta conhece bem, sobre todos estes diplomas depois do dia 30, portanto estamos muito disponíveis e agradecemos e temos a certeza que nos vamos continuar a encontrar agora este ano que está a ser tão importante para a discussão pública e para o combate à crise da habitação. Muito obrigada.